Amém? Glória a Deus por tudo. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quem está sendo abençoado até aqui, diga amém. Glória a Deus. Você acha que fez a escolha certa? Amém, com certeza, não tenha nem dúvida. Glória a Deus por isso. Nós temos um culto totalmente dedicado para nós, homens de Deus. Tem algum homem de Deus aqui? Amém. Se eu não me engano, esse já é o quarto, né? Que a gente tem a oportunidade de se reunir aqui na igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Pedro. Eu não sei você, mas por um determinado tempo da minha vida cristã, eu olhei Pedro com maus olhos, vamos dizer assim. Porque eu não sei você, mas quando eu lembrava de Pedro, eu lembrava aquele que traiu a Jesus. Eu lembrava daquele que afundou lá, né? Quando Jesus disse, vem então, e ele foi, se afundou. Mas aí eu comecei a estudar sobre Pedro, vi algumas coisas sobre ele e mudei as minhas definições sobre ele. E Deus ministrou algumas coisas ao meu coração sobre a vida dele e quero passar para vocês hoje. Nosso texto base está lá em João 21, versículo 9. João 21, versículo 9. Fique de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E o título dessa pregação, uma nova chance. Deus quer restabelecer propósitos, Deus quer restabelecer ministérios nessa noite. Amém? Encontrou aí? João 21, 9. Fala assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Então esse trecho aqui, é logo após uma outra pesca maravilhosa, né? Semelhante àquela primeira que Jesus, estou vendo nada, que Jesus fez com Pedro e os demais apóstolos, os discípulos, que eles vão, não pescam nada e aí voltam e Jesus diz, vão de novo e façam assim, joguem à direita do barco, e aí eles fazem isso e colhem uma grande quantidade de peixes, né? E aqui nesse momento Jesus preparou aqui meio que um ambiente, uma fogueira, um peixe, pão. E eu lembrei de uma mensagem que Gigi trouxe aqui há uns dias atrás, a mesa com Jesus. E naquela oportunidade ela falou sobre a comunhão que existe em uma mesa, né? O relacionamento, estreitando laços ali. E era meio que isso que Jesus estava fazendo aqui. Embora não houvesse de fato uma mesa física, mas existia aqui uma mesa espiritual, vamos dizer assim. Mas esse trecho você vai deixar guardado aí, porque ele vai ser o final dessa mensagem, certo? Por agora nós vamos lá em Mateus 26, um pouco antes aí, Mateus 26. Mateus 26, 31. A primeira lição que nós vamos aprender aqui com Jesus, com Pedro, desculpe, o homem precisa ser humilde e não achar-se superior aos outros. Amém? Lá em Mateus 26, 31 fala assim: então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu. Quem foi que respondeu? Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. O que foi que Pedro fez aqui? Ele se colocou em uma posição superior aos demais apóstolos, aos demais discípulos. Jesus estava afirmando que naquela mesma noite eles iriam abandonar Jesus, porque ele seria ferido. E Pedro logo, né, com seu ímpeto, com aquela característica dele, impulsivo, ele diz, olha, ainda que todos eles te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí Jesus continua, né?
Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro, mais uma vez, se coloca, em uma posição de superioridade aos demais discípulos. E ele agora, aumenta o argumento dele: olha, se for preciso eu vou morrer contigo, mas eu nunca te negarei. E nós vamos ver no que foi que isso deu, né? Mas a primeira lição que nós aprendemos com esse homem, Pedro, é que nós precisamos ser humildes e não nos acharmos superiores aos outros. Nunca ache uma outra pessoa superior, nunca se ache, melhor dizendo, superior a uma outra pessoa. Só porque ele é assim, só porque ele é meio introvertido, só porque ele fica lá no canto dele, etc e tal. Não existe ninguém maior do que ninguém. Cada um tem a sua função. Isso no reino de Deus estou falando, certo? No mundo espiritual. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, cada um tem as suas particularidades, as suas características pessoais. E não é porque você tem uma característica que eu não tenha, ou vice-versa, que eu tenho uma característica que você não tenha, que eu vou me achar melhor ou maior do que você, certo? Nós somos servos do mesmo Deus, nós estamos servindo ao mesmo Deus e ao mesmo propósito, então nós estamos aqui como um corpo unidos. Então não cabe a nós ficarmos medindo a espiritualidade do outro, a vida com Deus com o outro, porque cada um sabe da sua vida, né? Eu posso olhar para você e não sei qual é o momento que você busca a Deus, não sei como é que você busca, qual é o horário, qual é a frequência. Eu não posso dizer nada a seu respeito, porque eu não sei. De repente você busca a Deus mais do que eu e eu não sei. Amém, irmãos? Então, a primeira lição que nós aprendemos com Pedro: o homem precisa ser humilde e não se achar superior aos outros. Continuando, em Mateus 26, ainda, agora no verso 36. A segunda lição que nós aprendemos aqui: o homem precisa vigiar e orar. Mateus 26, 36 diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo quem? Quem? Pedro. E os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a quem? A Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Segunda lição que nós aprendemos aqui: o homem precisa vigiar e orar. Esse trecho foi tema de pregação da pastora Meridiana há uns domingos aí atrás, né? E ela discorreu sobre esse tema e ela falou sobre a importância de nós vigiarmos e orarmos, né? E ela falava lá que foi justamente o que aconteceu aqui, porque nós não sabemos quando a tentação virá. Você sabe quando você vai ser tentado? Você sabe quando o inimigo vai investir na sua vida? Acredito que não, né? Eu não sei. Mas continua o trecho, né? Eles ficaram lá dormindo, ficaram lá descansando. No 42. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então agora, nesse exato momento, chegou a tentação, né?
chegou a tentação. Jesus avisou antes: vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi isso que ele disse? Para que não entrem em tentação. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que foi que eles fizeram? Eles obedeceram? Não. Eles fizeram o quê? Eles dormiram. E a gente que é homem, né? A gente tem uma certa razão dentro de nós mesmos, que muitas vezes nós queremos fazer tudo pela razão. Amém? Ou é só eu aqui? Pare por aqui. Amém, né? Mas nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus através da fé e da oração, para que nós tenhamos comunhão com Deus, tenhamos fé. E eu coloquei aqui: nós não podemos terceirizar essa responsabilidade para ninguém. A minha responsabilidade de orar é minha, e não de outra pessoa, e não de Pauliana, por exemplo. Foi o que os discípulos fizeram aqui. Ele já vai orar, então vamos descansar aqui, vamos se deitar um pouco. Eles terceirizaram a responsabilidade que estava sobre os ombros deles, porque Jesus foi claro: vigiem e orem comigo. E eles não fizeram isso, e veio a tentação, e eles caíram. Então, homens de Deus, não terceirizem a responsabilidade que vocês têm de vigiar e orar. Minha mulher já ora pela nossa família, então tá bom. Tá bom não. Quem aqui é casado, tem família? A sua responsabilidade, ela duplica. Certo? Quem aqui tem filho? Sua responsabilidade agora triplica. Você tem que buscar a Deus por você, pela sua mulher, pelos seus filhos, pela sua família, e não jogar nos ombros dela a responsabilidade de buscar a Deus. Essa responsabilidade de vigiar e orar também é sua. Andieres falou aqui agora há pouco, né? Os sacerdotes do lar. Nós somos os sacerdotes dos nossos lares. Então, essa responsabilidade de vigiarmos, orarmos, buscarmos a Deus para a bênção da nossa família é principalmente nossa. Então, não terceirize essa sua responsabilidade. Amém? Continua o trecho. 47. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espada e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Nesse trecho aqui de Mateus, não relata com tanta especificidade, com tantos detalhes, mas lá no livro de João, a Bíblia fala que o discípulo que fez isso foi justamente Pedro. O que foi que Pedro fez aqui? Ele agiu na carne. Porque Jesus avisou antes, não foi? Vigiem e orem para que não entre em tentação. Ou seja, ele disse: se prepare espiritualmente, porque a tentação virá. Mas o que foi que ele fez? Não se preparou e agiu na carne. O que foi que Jesus fez? Jesus fala sobre os anjos, continuando aí. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Jesus estava preparado. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus foi buscar a Deus. Jesus foi estreitar, vamos dizer assim, o relacionamento dele com Deus. Jesus foi se encher de fé. E olha o que ele disse: Pedro agiu na carne. E Jesus disse: será que eu não podia agora rogar ao meu Pai e Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião era um termo usado para definir a quantidade de soldados de um exército. E uma legião corresponderia a 6.000 soldados. 12 legiões, que é o número que Jesus falou aqui, corresponderia a 72.000 anjos, prontos e dispostos para defender Jesus ali. Jesus age
no espiritual, na fé, na confiança a Deus, porque ele se preparou antes. Pedro não. Pedro agiu na carne, na força do braço dele, porque ele não ouviu a voz de Jesus e não se preparou. Então, a segunda lição, homem de Deus, nós precisamos vigiar e orar. Amém? Terceira lição, o homem precisa ser constante. Percebam aqui no versículo 26 agora. Mateus 26, 69, desculpa. No mesmo capítulo 26, no versículo 69 agora. Terceira lição, o homem precisa ser constante. 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com ele, o galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Mudança de cenário. Quando ele estava lá num cenário totalmente favorável a ele, com Jesus e os discípulos, um cenário seguro, não havia perigo ali. Pedro disse o quê? Lá em Mateus 33, de modo nenhum eu te negarei. Só que agora o jogo virou. Ele estava lá, no pátio lá, Jesus estava para ser julgado, um monte de soldado, agora um cenário totalmente desfavorável, um cenário propício ao perigo de Pedro. O que é que ele faz? Ele nega uma, ele nega duas, ele nega 3 vezes. Pedro não foi constante. A mudança de estado, a mudança de cenário, de um cenário seguro para um cenário inseguro, faz com que Pedro mude de ideia, faz com que Pedro seja inconstante. Seja o mesmo servo que você é na igreja, em todos os lugares que você for. Amém? O servo de Deus que você for aqui nesse lugar, você precisa ser na sua casa, você precisa ser no seu trabalho, se você estuda, você precisa ser na sua escola, onde você colocar a planta do seu pé, você precisa ser o mesmo servo de Deus que você é aqui. Porque aqui nós estamos nesse cenário totalmente propício à adoração, à fidelidade a Deus, à aprendizagem do Evangelho. Mas quando nós saímos daqui, nós precisamos colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Amém? Não adianta de nada nós passarmos toda a nossa vida aqui aprendendo coisas com Deus, aprendendo coisas da palavra de Deus, mas quando a gente passa daquele degrau ali, eu não pratico nada. Então não adianta. Não adianta para nós, homens de Deus, recebermos e não colocarmos em prática aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Seja o mesmo servo de Deus que você é aqui em qualquer lugar. Por mais que lhe custe, por mais que seja difícil, haja o que houver, mantenha a sua fé, mantenha a sua constância em Deus e honre o nome do Senhor Jesus Cristo onde você estiver. Amém? Quarta lição. O homem precisa reconhecer que está errado. Agora lá em João, vamos voltar lá para João 21:15. João 21, capítulo 15. O texto começa assim: depois de comerem, Jesus perguntou a quem? A Simão Pedro. Começa o versículo que Jesus falou: Simão. Então percebam que após aquele momento de comunhão, após aquele momento de alimentação, descontração,
Jesus dirige a palavra a Simão Pedro. Só que aí ele começa o versículo de uma forma diferente. Ele fala Simão. Simão era o nome antigo de Pedro. Lá em João 1,42, Jesus fala: a partir de agora será chamado de Pedro, que significa rocha. Só que Jesus não se dirige a Pedro pelo esse novo nome, e sim pelo nome antigo, Simão. Porque Pedro, nesse cenário aqui, ele tinha pecado contra Jesus, tinha negado Jesus 3 vezes, e ele tinha voltado à antiga profissão dele, vamos dizer assim, que era pescador de peixes. Mas o que foi que Jesus disse ao respeito dele? Lá em Lucas 5,10, a partir de hoje você será pescador de homens. Então Pedro peca, Pedro volta à antiga prática dele, consequentemente, Pedro perde aquilo que Jesus tinha dado a ele. Porque quando nós pecamos e voltamos às práticas antigas, perdemos tudo o que já tínhamos conquistado em Deus. Foi isso que tinha acontecido. Simão tinha ganhado um novo nome, que era Pedro, que significa rocha. Tinha ganhado uma nova profissão, vamos dizer assim, que era ser pescadores de homens. Mas aí ele cai, ele peca, e aí ele volta às práticas antigas que ele praticava. Ele foi ser novamente pescador de peixes. E aí Jesus trata ele da forma antiga, chama ele de Simão. Aí continua: filho de João, você me ama mais do que estes? A lição número 1 que a gente aprendeu: ser humilde. Poderia ser só: Simão, você me ama? Não poderia não? Mas aí Jesus fez questão de dizer: você me ama mais do que esses? Porque lá antes Pedro disse: ainda que todos esses te abandonem, eu não te abandonarei. Então algumas pessoas, alguns teólogos justificam essa citação de Jesus para que Pedro medite o que ele tinha dito antes. Você me ama mesmo mais do que esses? E aí Pedro responde: disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado. Outros teólogos afirmam que aqui as 3 perguntas de Jesus é justamente para Pedro lembrar das 3 vezes que ele negou a Jesus. Outros teólogos afirmam que Pedro ficou triste, magoado, porque aqui nós temos a presença de apenas um verbo, que é o verbo amar. Mas não sei se vocês lembram, o pastor Firmino falou que no grego o verbo amar tem diversos verbos. No grego existem diversos verbos para sinalizar o amor, vamos dizer assim. E aí, no trecho original, existem 2 verbos aqui, que o primeiro é agapau e o segundo é filio. E é isso que Jesus pergunta primeiro para Pedro. Ele diz: Pedro, você me ama? Só que ele usa o verbo agapau, que é um verbo que significa amor ágape, amor sacrificial. Só que aí Pedro não responde com esse verbo, ele usa outro verbo, que é o verbo filio, que trazendo para o nosso contexto aqui, seria mais ou menos: sim, eu gosto de você. Seria mais ou menos isso. Pedro pergunta: você me ama, Pedro? De tal forma de dar sua vida por mim, um amor ágape sacrificial? E ele vai e responde: sim, eu gosto do Senhor. Mas não era isso que Jesus estava perguntando. E aí Jesus na segunda vez pergunta novamente: você me ama com amor ágape? E ele responde de novo: sim, eu gosto de você. E na terceira vez Jesus muda a pergunta. Ele diz: você gosta de mim? E Pedro: sim, eu gosto do Senhor. Você me ama mais do que isso. A lição: humildade. Pedro antes se coloca numa superioridade, e agora Jesus estava mostrando: ó, Pedro, não é assim. Você não precisa se sentir um melhor, maior do que os outros. Tenha humildade. Fique no seu lugar, que foi a lição 1 que nós aprendemos.
E a lição 5: o homem precisa aproveitar uma nova chance. Porque Jesus deu uma nova chance a Pedro. Jesus não levou em consideração as 3 vezes que Pedro o negou. Jesus não levou em consideração que Pedro voltou à antiga prática dele, que era ser pescador de peixes. Jesus diz o que a ele? Cuide dos meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas. Mesmo sabendo o que Pedro tinha feito, Jesus confiou a ele uma missão excelente. Jesus estava entregando aqui a Pedro o pastorado. Jesus estava dizendo: eu não quero saber do que você fez no passado, eu não quero saber o que você está fazendo aqui agora, eu quero saber do que você fará no futuro. Porque em meu nome você fará grandes coisas. Em meu nome eu usarei você para libertar vidas e para sarar vidas. E Deus me falava que aqui no nosso meio muitos homens abandonaram os seus ministérios. Abandonaram aquilo que Jesus já tinha entregado nas suas mãos por achar que pecaram e não eram mais dignos dessa responsabilidade. Jesus manda te dizer nessa noite: não é assim. Eu não me importo com o que você fez. Eu não me importo com o que você faz. O que eu me importo é com o que você fará no meu nome, através de mim, pela minha força. É isso que me importa. Então, se você abandonou alguma coisa, se você abandonou algum ministério que você tinha, algum propósito, alguma coisa que você fazia, Deus está dizendo nessa noite: volte. E você pode dizer: então eu posso pecar deliberadamente que não haverá consequências? Não, não é isso. Haverá consequências sim, houve consequências para Pedro. Mas nós precisamos lembrar que nós somos homens. Nós estamos na nossa carne ainda. Nós vamos pecar. Infelizmente essa é a verdade, nós vamos cair em alguns momentos, mas essa queda não pode nos parar. A queda de Pedro não parou ele reconheceu, Jesus foi lá e restaurou ele, e a partir dali Pedro seguiu uma nova vida com Jesus. Só para vocês terem uma ideia, alguns atos de Pedro. Pedro pregou o evangelho no dia de Pentecostes e cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Está lá em Atos 2:14. Tem evangelistas por aqui que abandonaram o ministério. Deus está dizendo nessa noite: volte. Existem almas precisando de vocês. Almas que eu não consigo alcançar, que Jefferson não consegue, o pastor, tio Cláudio, ninguém, só você. É aquela pessoa que só você vai conseguir chegar nela, porque você tem uma característica pessoal sua que vai alcançar aquela vida. Você pode dizer até: mas eu sou assim, eu não tenho estudo, mas você vai alcançar pessoas que não têm estudo também. Você pode dizer: mas eu sou tímido, eu sou isso. Você vai alcançar pessoas tímidas também. Não coloque barreiras naquilo que Deus já lhe entregou. Se Deus entregou a você é porque Ele confia em você, você é capaz. Amém? Volte. Pedro curou um aleijado de nascença, lá em Atos 3:6. É aquele trecho que eles vão chegando no templo e tem lá um aleijado de nascença e ele pede uma esmola. E Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, perceba a frase de Pedro: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Tem muitas pessoas aqui também com ministério de cura. Tem muitas almas precisando do ministério de vocês. Tem muitas almas precisando que vocês voltem a profetizar em nome de Jesus e curar as pessoas. A Bíblia diz: aquele que crê em mim fará obras maiores do que a que eu fiz. Então, não é porque eu sou pecador, não curo. Você não cura mesmo não. Mas Jesus, através de você, pode curar uma pessoa. Perceba que foi isso que Pedro disse: eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Amém? Outra obra de Pedro. Os doentes eram levados às ruas para que a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles. Lá, Atos 5:12. Disciplinou Ananias e Safiras por causa do pecado cometido com a propriedade vendida. Aquele trecho que eles vendem a propriedade e mentem, né, no templo. E anunciou as boas novas à família de Cornélio em Cesareia, Atos 10, 1-45. Entre todos os outros atos de Pedro que a gente poderia citar aqui, né? Então medite nisso.
Não é porque você pecou que você vai abandonar o seu ministério. Não é porque você pecou e voltou às primeiras práticas, as práticas antigas, quando você ainda era do mundo, que você vai deixar de fazer aquilo que Jesus colocou na sua mão. Essa noite tem uma nova fogueira aqui para você. Um ambiente de reconciliação. Deus está dizendo, eu quero você de volta. Você me ama? Você me ama para estar a ponto de abandonar o seu lazer, o seu descanso e ir atrás das almas perdidas? Eu preciso salvar almas através de vocês. Eu preciso curar vidas através de vocês. E estou aqui, chamando vocês de volta. Mas aqui existe algo, um denominador que é crucial. É a sua vontade. Pedro poderia ter escolhido não seguir a Jesus. Pedro poderia ter, não, vou ficar aqui. E Pedro teria perdido todas essas oportunidades que ele teve, todas essas manifestações de poder que ele realizou através do nome de Jesus. Então você também tem essa opção. Eu tenho essa opção. Deus está entregando de novo ministérios aqui. Mas cabe a você dizer sim, Senhor. Como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou dizer, não, eu não quero. Vou ficar aqui onde eu estou. A decisão é sua. Amém? Então, recapitulando as 5 lições. A primeira, o homem precisa ser humilde e não se achar superior aos outros. A segunda, o homem precisa vigiar e orar. A terceira, o homem precisa ser constante. A quarta, o homem precisa reconhecer que está errado. E a quinta, o homem precisa aproveitar uma nova chance. Deus está dando uma nova chance para você.